Eu era bem pequeno quando joguei Pac-Man pela primeira vez. Não foi no fliperama. Meus pais achavam que arcade era coisa de adulto. Mas foi no Atari 2600 que meu pai trouxe do Paraguai. Mas quando eu vi a versão do fliperama nas revistas, cara, eu fiquei obcecado. Eu implorava para os meus pais me levarem, mas a resposta era sempre não. Lá tem gente fumando, bebendo, não é lugar para criança. 45 anos depois, Pac-Man continua vivo. E eu tenho aqui na minha mão o Atari 2600 Plus edição especial Pac-Man. Será que vale a pena gastar mais de R$1.000 para reviver essa nostalgia? Vem comigo que eu vou te mostrar. Fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. No último dia 31 de outubro, a Atari lançou uma edição especial do console 2600 Plus comemorando 45 anos do Pac-Man. E cara, quando eu abri a caixa eu voltei direto para 1983. Mas a Atari já tinha lançado outros dois modelos antes. O 2600 Plus básico e o 7800 Plus. No Brasil você consegue alguns pela Amazon, mas geralmente vem de fora e com taxa de importação. Então antes de você gastar sua grana suada, eu testei os três modelos e vou te mostrar qual vale realmente a pena. Tem pegadinha, tem surpresa boa, tem aquele momento, nossa, valeu a pena, que todo colecionador quer sentir. Então fica comigo até o final que eu vou te dar meu veredito sincero, hein? Mas antes de destrinchar os consoles, deixa eu te contar uns fatos bem legais sobre Pac-Man que você provavelmente não sabe. O primeiro fato é que uma pizza mudou tudo. Toru Iwatani, o designer da Namco, estava comendo pizza quando teve a ideia. Ele olhou para a pizza com uma fatia faltando e pensou, isso parece uma boca. E bum, nasceu o Pac-Man. Genial, né? E o segundo fato, ele faturou mais que Star Wars. Vocês acham que Star Wars faturou muito nos anos 80? Cara, Pac-Man faturou mais. Isso mesmo, um círculo amarelo comendo bolinhas bateu o Luke Skywalker, Han Solo e toda a turma. Mais de 400 mil máquinas de arcades foram vendidas. O meu primeiro contato com Pac-Man foi no Atari 2600 que meu pai comprou pra gente depois de uma viagem que ele fez ao Paraguai. Mas eu vi as fotos do fliperama nas revistas e morria de vontade de jogar. Só que meus pais achavam que fliperama era ambiente de adulto. Lá tem gente fumando, bebendo, não é lugar de criança, essas coisas. Então eu ficava ali jogando a versão do Atari e sonhando com a do arcade. Esses consoles novos da Atari prometem trazer aquela experiência de volta. Será que conseguem? Vamos descobrir. Bom, eu vou começar pelo meu favorito, o Atari 2600 Plus edição do Pac-Man. Cara, olha só que beleza isso, todo amarelo com a arte do Pac-Man. Quando eu abri a caixa eu voltei na hora para 1983. Esse pacote vem completo. Console temático, cartucho com 2 jogos, incluindo as duas versões caseiras do Pac-Man, a do Atari 2600 e a do Atari 7800. Cabo USB-C, cabo HDMI e o controle amarelo também temático e sem fio. E o que eu achei genial é eles colocarem o Pac-Man no topo do controle. Outros controles com as cores dos fantasmas também foram lançados junto com essa edição comemorativa, mas eu ainda não tenho nenhum deles. A sensação de jogar nesse console é exatamente como eu me lembro quando era moleque. O som, a jogabilidade, aquela frustração quando o fantasma te pega, tudo igualzinho. Agora vamos aos detalhes técnicos. Esse é exatamente o mesmo console 2600 Plus que o modelo básico. O que muda, além do visual, é que ele já vem com o firmware atualizado e o controle é sem fio. Fora isso, é o mesmo hardware. Lembrando que mesmo sendo nomeado 2600, esses consoles também rodam jogos do Atari 7800. Porém, você vai precisar do controle de 2 botões do 7800 para alguns jogos específicos. Se você é fã de Pac-Man como eu, vale cada centavo. É edição limitada, então quando acabar, acabou. Agora vamos para o Atari 2600 básico. Olha só o tamanho dele. É 80% do original. O legal é que assim como o do Pac-Man, ele roda cartuchos originais. Sim, aqueles cartuchos que você tem guardado no armário desde 1985. Funcionam aqui. E tem saída HDMI para sua TV moderna. Ele vem com cartucho 10 em 1, mas atenção, não tem nenhuma versão do Pac-Man nele. Se você quiser jogar Pac-Man vai precisar comprar o cartucho separado. O preço também está acima dos R$1.000 na importação. Agora aquelas pegadinhas, né? O adaptador de tomada não vem incluído. Você vai ter que comprar um separado ou ligar ele em alguma porta USB do computador ou algum power bank. Bom, na verdade nenhuma versão vem com adaptador de tomada. Outra coisa importante, como ele é a versão mais antiga dos consoles Plus da Atari, você precisa atualizar o firmware assim que comprar para poder rodar os cartuchos antigos. Ah, e o controle que vem nele é com fio. Bom, meu veredito rápido
Ele é uma opção se você já tem os cartuchos antigos guardados ou quer gastar um pouco menos do que comprando a edição especial, mas perde muita inconveniência por causa do controle sem fio e o charme comparado com a edição do Pac-Man. Mas o controle sem fio também é vendido separadamente. E por último, mas não menos importante, o Atari 7800 Plus. O console original foi lançado em 1986 para tentar competir com o Nintendinho e, claro, não conseguiu. Mas tinha um hardware mais potente que o 2600. Nesse 7800 Plus você consegue jogar os jogos do 2600 e do 7800 como nos outros consoles. O controle é sem fio e você pode acoplar um mini manche como no original, para poder ficar um pouco mais fácil de jogar os jogos do Atari 2600. O preço também está acima dos R$1.000. Mas como eu disse no início, nem tudo é perfeito. Esses consoles emulam os cartuchos, eles baixam as ROMs direto dos cartuchos originais e emulam para você na tela. E por que isso é ruim? Se você tiver algum cartucho tipo Everdrive, ele não vai rodar. Esse tipo de cartucho só vai rodar nos consoles originais. Então se você é daqueles que usa flashcard, fica ligado nessa limitação. Mas aguenta aí, antes de eu dar o veredito final, me responde uma coisa. Se você é mais velhinho como eu, aposto que você também teve aquela frustração de querer jogar no fliperama, mas não poder. Ou você era aquele moleque sortudo que os pais levavam no fliperama? Comenta aí que eu quero saber. E se você está curtindo esse resgate nostálgico, já deixa o like, se inscreve no canal, toda quinta tem vídeo novo. Então, qual console comprar? Eu vou facilitar a sua vida. Se você é fã do Pac-Man ou colecionador, o 2600 Plus edição do Pac-Man é sem discussão. O visual, os jogos incluídos, o controle sem fio, o fator colecionável vale cada centavo. Se você só quer jogar os jogos, vai no 2600 Plus básico. Não vem com controle sem fio e precisa atualizar o firmware, mas a experiência de gameplay é a mesma. A vantagem é que você vai pagar um pouco menos por ele. Se você for um colecionador hardcore de jogos do 7800, aí sim o 7800 Plus faz sentido. Como eu não tive 7800 na época, a minha nostalgia ficou no 2600. Minha escolha pessoal, cara, o Atari 2600 Plus edição Pac-Man. Ele é edição limitada, então é aquilo, acabar, acabou. Mas e aí? Qual ativou mais aquela nostalgia em você? Ou melhor, você ainda tem um Atari original funcionando aí na sua casa? Eu tenho o Heavy Six, que eu mostrei na comparação de tamanho dos dois consoles, e ainda tenho com a frente preta, que chamamos de Darth Vader no Brasil. Comenta aqui embaixo qual você tem. E se você ainda não é inscrito, o que você está esperando? Se inscreve agora, ativa o sininho, porque toda quinta eu trago vídeo novo nostálgico para você. Bom, às vezes não é tão nostálgico, é mais moderno também. E se você quer mergulhar fundo na história do Atari 2600, como ele revolucionou os videogames e quase destruiu a indústria inteira com o Crash de 83, eu tenho um vídeo completíssimo aqui no canal. Link vai estar na descrição e no card aí em cima. Então, muito obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!